Então, bom dia pessoal, me chamo Rodrigo. Conversar um pouquinho hoje sobre defeitos de caráter, né? O quanto é difícil a gente falar sobre defeitos de caráter no tratamento dependente químico, né? Existe um tabu, eu acho que mais em clínicas de reabilitação, né? Clínicas involuntárias, da gente fazer o dependente químico perceber os defeitos de caráter, né? Então, em reuniões, eu tenho visto isso muito, o quanto é difícil fazer o dependente químico perceber os defeitos de caráter. Por quê? Tem clínicas hoje que não trabalham com os 12 passos, né? Ou o próprio residente não quer participar, muitas vezes, no começo do programa de 12 passos, né? Então, ali se cria um tabu para falar sobre defeitos de caráter, né? O quanto é importante a gente fazer esse trabalho de remoção de defeitos de caráter, porque os defeitos de caráter eles estão muito enraizados na nossa dependência, né? E na nossa vida, né? Na nossa criação ali, vai montando a nossa personalidade como se fosse uma cebola, né? Então fica a nossa essência e esses defeitos de caráter vão se criando como se uma casca protetora, né? Camadas protetoras ali para nossa vida, até que a gente perde o controle, né? Então, a nossa personalidade ela vai mudando conforme a gente vai crescendo, né? Eu começava a roubar, né? Separei aqui mais ou menos, né? O dependente químico ele pode ter a pessoa, o ser humano em si, ele pode ter mais de 300 defeitos de caráter, né? Então, o dependente químico em si só, ele usa muito isso, né? Por já ter defeitos de caráter enraizados. Então, ele se torna ali agressivo, ciumento, a manipulação, né? Ele se torna desleal, ganancioso, intolerante, sarcasmo, né? Se torna muito sarcástico, oportunista, obsessivo, né? Que já é parte, né? Da nossa doença, né? Essa obsessão por droga, né? Que a gente cria, né? E essa possessividade também em relação às outras pessoas, né? A possessividade também é muito... A gente é muito possessivo em relação às pessoas que estão na nossa volta, porque muito que eu vejo no programa é o dependente químico, ele em si, por depositar, de vez em quando, tem algum trauma relacionado a um falecimento de pai, ou um desleixo de uma namorada não dá a mesma atenção, né? A pessoa vai querendo achar num companheiro ou alguma coisa que tape esse sentimento ruim, né? Que foi deixado. Então a gente se torna muito possessivo, né? A gente é procrastinador, né? Egoísmo, né? Nosso egocentrismo ali é muito grande, né? A gente não pensa nos outros, a gente só quer saber do nosso bem-estar, que é usar droga, né? Antes do tratamento. Então o nosso mundo ele se torna isso, né? Que é o nosso principal defeito, né? Desequilibrado, interesseiro, né? A gente acaba fazendo as coisas para conseguir o nosso dinheiro, né? Para o uso de drogas e até mesmo em relacionamentos, né? A gente acaba se tornando uma pessoa muito interesseira, querendo ver o que a outra pessoa tem para lhe dar, né? Senão acaba não tendo graça, acho que é mais ou menos isso, não acaba não tendo graça esse relacionamento, né? Porque não vai te dar nada em troca, né? A arrogância, né? Que a gente desenvolve, a covardia, né? Esse defeito de ser covarde, eu vejo muito como a gente prejudica os familiares, né? A gente acaba não vendo o amor que eles têm por nós e a gente acaba usando esse amor contra eles mesmos, né? Então a gente acaba se tornando pessoas covardes, né? Como é que eu posso dizer? Quando a gente vê uma pessoa que nos ama, né?
o que ela tem para nos dar, né? A gente acaba usando esse amor para conseguir coisas e acabamos nos tornando pessoas covardes, né? Usando desse amor para o nosso bem-estar, né? Para usar droga. Debochado, irresponsável, né? Conforme a vida vai passando, a gente vai tendo essa compulsão pela droga, a gente vai deixando tudo de lado, né? Filhos, mãe, mulher, esposa, né? Trabalho, né? A gente começa a se tornar pessoas irresponsáveis quando a gente perde o controle da nossa vida. A gente começa a não ter mais a sanidade, então a gente se torna muito irresponsável. Vejo muito também a questão, até mesmo em casa, não ter regras. Pego muito o caso, né? A gente vem completamente desregrado, né? Então, acorda tarde, dorme tarde, sai a hora que quer, volta a hora que quer, né? Acaba não tendo limites, né? Para destruir, né? Destruir tudo aquilo que a gente conquistou na vida, né? Mas a gente se torna negligente, né? Por tudo que a gente faz. Então, são poucos aqui que eu separei, mas a gente pode falar de muitos outros, na verdade, né? São alguns principais que desenvolvem a nossa doença. E queria falar também um pouquinho sobre como a gente pode trabalhar ele dentro da comunidade, né? Eu costumo fazer bastante reuniões para tentar que o dependente químico abra a mente um pouco para ver esses defeitos de caráter que estão enraizados nele. Mas como eu disse, é um tabu muito grande. E isso, dependendo do paciente, dependendo do acolhido, ele não vai falar. Ele não vai falar para nós. E vai se irritar quando a gente começar a trazer esses assuntos, né? Porque ninguém gosta de assumir um defeito de caráter. Ninguém gosta de ser, não digo assim rotulado, mas ninguém. É muito mais fácil para a gente falar do defeito de caráter dos outros do que assumir os nossos próprios defeitos de caráter. E isso só vai acontecer, né, com o trabalhar dos passos, né? No momento que a gente começar a escrever a nossa história, que é lá no quarto passo, onde a gente começa a ver o que realmente a gente fez, que é o passo do autoconhecimento, né, onde a gente vai se perceber toda aquela nossa história, né? E depois a gente vai ter a ajuda de um padrinho, de uma madrinha, de um companheiro de caminhada no quinto passo, para fazer essa abertura e ele apontar, né, sempre junto com a presença de Deus, é claro, esses defeitos de caráter da nossa história, para que ali a gente comece a se trabalhar, né? Algumas comunidades, elas ainda contam, mas comunidades um pouco mais que não está sendo muito trabalhado isso agora, digamos assim, nas comunidades, que é o banquinho de valorização, né? Ou o banquinho de confronto de terceiro mês, que é chamado, que é onde tu coloca um banquinho e os outros companheiros de caminhada apontam ali os defeitos de caráter que tu mostrou nesses primeiros 3 meses da tua internação. Mas isso já é uma coisa que já não está mais sendo adotada tanto nas comunidades, principalmente em clínicas, né, que eu tenho passado, não é feito mais o banquinho de confronto. Então, a importância que tem de tu fazer um quarto passo e uma abertura de passo positiva, né, boa, sem medo, contando toda a tua história, né, para que possa ser verificado ali o que está enraizado em ti, na tua história e o que te levou a usar a substância de preferência, porque vai aparecer uma pessoa rancorosa, né, cheia de ressentimentos da vida, com coisas que foram feitas para ela, né? Então é a importância da gente fazer esse quarto e quinto passo para que a gente esteja pronto para a gente falar um pouquinho da prontificação do sexto passo, né? Onde ali vai ter uma ação tanto espiritual, né? Que é com a presença de Deus, né? Que se foi feito um terceiro passo positivo, com a entrega de vontades, com a entrega da vida a Deus, né? Com certeza o sexto passo também vai ser muito positivo. Por quê?
porque tu vai começar a entregar aquelas vontades. Então, como eu estava comentando, no segundo e no terceiro passo, a gente acaba se reencontrando com Deus, né? Novamente, e junto com o primeiro passo, a gente acaba tendo esse encontro novamente com Deus, confiando ali, né? E entregando o passo de entrega de vontades, né? No terceiro passo, a gente acaba voltando a confiar em Deus, né? E depois a gente começa os passos de que a gente vai se perceber, né, da autopercepção ali, do autoconhecimento, que são o quinto e sexto passo, até chegar no passo de que a gente vai estar pronto para que Deus remova esses efeitos de caráter que foi nos apontado, né, no quarto e no quinto passo. Então é importantíssimo essa remoção dos defeitos de caráter, tá? Porque eu gosto de dizer que a gente é um exercício que tu vai fazendo diário. Por isso que eu gosto, o programa é perfeito, né? O Viver o Só por Hoje é perfeito, porque tu vai ter dentro do teu dia diversas oportunidades de usar os defeitos de caráter. E tu vai ter que fazer os movimentos contrários, né? Ele é um passo, o sexto passo, ele é um passo de ação espiritual, onde tu vai pedir a Deus ali, né, a remoção desses defeitos de caráter, vai dizer para ele que está pronto para essa ação espiritual ser feita. Mas ele também vai ter que ter uma ação tua, porque Deus ele não vai descer num cavalo branco e dizer, tu não pode fazer isso. Tu vai ser colocado provações na tua vida, onde tu vai ter a oportunidade de manipular, tu não vai manipular, onde tu vai mentir, né? Tu vai usar honestidade. Então tu vai colocando de lado esses defeitos de caráter para que tu possa te fortalecer, né? Esse é o meu ponto de vista. Então, quanto é importante esse sexto passo, né? A reza, né? Tu fazer à noite, eu gosto sempre de rever o meu dia, então isso é importante, né? Para que no sétimo tu rogue, né? Aquele rogo com vontade, né? Usando realmente Deus dentro do teu coração, pedindo para Ele para que remova esses defeitos de caráter e coloque virtudes no lugar dele, né? Que tu vai ver, como eu falei, a questão do exercício, tu vai te fortalecer tanto que na verdade daqui a pouco vai ser no automático. A opção é tua de mentir ou não. E tu vai usar essa virtude que é a honestidade para não mentir, né? Onde tu vai ver uma carteira, tu não vai querer roubar ela, né? Tu vai usar ali o bom senso de não mexer nas coisas dos outros, e isso vai te fortalecendo, né, para a tua vida. Então, onde tu iria ficar irritado, tu já não vai ficar tão irritado, tu vai usar a paciência, né, e assim para várias coisas. Então, o teu dia a dia mesmo vai te trazendo provações para tu te fortalecer dentro da tua caminhada. Isso é o mais importante, né? Então, era isso que eu gostaria de falar, né? Falar essas questões de defeitos de caráter. É muito importante, né, a gente trabalhar os passos, né, da comunidade ou numa clínica, conseguir trabalhar isso com dependente químico e usar também reuniões e temáticas que falem sobre essas questões, porque, como eu disse, é um tabu muito grande, né? Já passei por problemas em comunidade, onde tu, querendo ou não, brincava com o residente, né? A gente já tinha um certo, digamos, já era mais uma afinidade maior, né? E aí tu brincar e a pessoa não entender aquela tua brincadeira e dizer assim, não, cara, realmente são coisas e são defeitos de caráter que a gente tem. Então, quando tu aponta o defeito de caráter num dependente químico, ele se recua, ele não quer falar sobre aquilo, ele não quer assumir aquilo, né? Então, o quanto é importante tu trabalhar o espiritual dele, né, para que ele realmente abra a mente, abra um leque ali de opções, digamos assim, né, e que ele se sinta à vontade para conversar contigo sobre isso, né, até para tu criar uma confiança maior com ele, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde.